Olá, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre o orgulho. O orgulho é um inimigo oculto, o qual nos aprisiona, o qual alimenta o nosso ego constantemente. O nosso ego, ele anseia todos os dias por algo em qual nos eleve, em qual nos deixe orgulhoso. E o orgulho nos faz pensar: eu não preciso de ninguém, eu não preciso dos conselhos de ninguém, eu não preciso de ninguém. Quando, na verdade, todos nós, sem exceção, precisamos um do outro. Precisamos de um conselho, precisamos de um ombro amigo, precisamos de uma ajuda. Independente da ajuda que seja, mas precisamos, todos nós precisamos um do outro. Eu quero trazer essa palavra para você ver até onde o orgulho prejudica uma pessoa, prejudica um reino, prejudica uma nação. A Bíblia fala no livro de 1 Reis 12. Esse rei, o qual eu vou falar, era o filho de Salomão, o neto do rei Davi. Salomão morrendo, o filho morreu, o filho dele ficou como rei em seu lugar, né? Então, a Bíblia fala: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reunia lá para o fazê-lo rei. Então, ele foi até lá e ele ia ser coroado a rei no lugar do seu pai, Salomão, né? Então, chegando lá, o que é que ele fez? Ele tomou o rei Roboão conselho com seus homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Ou seja, todo reino tem os seus conselheiros, tinha o seu sacerdote, os anciões, aqueles homens sábios, o qual o rei se aconselhava. E aí eles falavam e eles seguiam ali o que eles falavam, né? Então, Roboão foi até os anciões, até os idosos e foi pedir conselho. Ele foi pedir conselho porque o povo vivia em um trabalho forçado. O povo estava com um trabalho forçado, um trabalho pesado, e por ele ser o novo rei, o povo foi até ele e queria que ele diminuísse o serviço, esse trabalho forçado. Então ele foi até os anciões, ele foi até os idosos e foi pedir conselho. Só que com toda sabedoria, os anciões deram esse conselho. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires e atentando falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha só o conselho sábio. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e os servires e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Ou seja, o segredinho está aqui, nesse versículo. O que é que os anciões falaram? O que é que os idosos falaram para Roboão? Falou assim: olha, você quer ter um bom reino? Em outras palavras, você quer ter um bom reino? Você quer ter um reino bem sucedido? Você quer que o povo te sirva? Então, sirva ao povo. Sirva ao povo. Só que ele, se achando já o tal, o rei, o orgulho estava já no coração dele, já estava lá dentro. O ego dele já estava cheio, né? Agora o rei sou eu. Agora quem manda sou eu. Ele até pediu conselho, né? Mas, se ele realmente quisesse ouvir o conselho que os anciões tinham dado, ele tinha atentado e tinha feito o que eles falaram. Mas ele já estava todo orgulhosão. Por quê? Porque ele era o rei. Então, como que eu vou querer que o meu povo vá me servir? Como que eu vou querer servir ao povo? Eu sou o rei, é o povo que tem que me servir, não servir ao povo. Não foi sábio. Por quê? Porque o povo ia servir ele, como diz aqui, servir para sempre. Ou seja, enquanto ele tivesse vida, ali o povo ia estar servindo a ele. Mas foi um conselho que ele não tomou posse do conselho, ele não gostou. Acredito eu que até ele deva ter se sentido ofendido, né? Porque ele era o rei. Eu vou servir ao povo, o povo é que me serva, se quiser, né? Então, ele não gostou do conselho. Então, onde que ele foi procurar conselho? Foi procurar conselho com os amigos dele, amigos esses que cresceram junto com ele. Ou seja, ele sabia
tinha o coração igual dos amigos, né? É lá que eu vou pegar o conselho, porque vai ser ali que eu vou seguir. E olha só o que os amigos dele falaram. E os jovens que havia crescido com eles lhe disseram: assim falarás a este povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia o dedo sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. Ou seja, quando o povo não fazia o que tinha que ser feito, se precisasse levar açoite, essas coisas, então vamos dizer que eles tinham que levar, um exemplo, 20 açoites. Então, Roboão ia fazer o dobro. Então, tudo que tinha para exortar o povo, para brigar com o povo, ele ia fazer o dobro. Por quê? Porque ele era o rei, ele estava se achando, o poder estava na mão dele, né? Então, assim ele o fez. Aí, aqui no versículo 13 fala assim: dura resposta deu o rei ao povo, porque o povo voltaram até com o rei, né, para saber se ia diminuir o jugo do povo. Aí quando o povo voltou até o rei, aí foi essa resposta: dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Ou seja, vou fazer tudo em dobro, tudo mais ruim, digamos assim. Então, o que é que eu quero que você aprenda com isso? Sobre orgulho. Ele teria tudo para ter sido um bom rei, para ter sido um rei igual Davi foi. Davi, ele foi um rei que até hoje, quando fala o rei Davi, todo mundo sabe da história do rei Davi. E ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. E não tinha orgulho no coração. Não tinha. E o rei Roboão foi o oposto dele. Ele era orgulhoso. E o orgulho não nos leva a nada. Ele não teve um reino bem sucedido. Não teve. Depois você pode parar e se aprofundar mais. Mas ele não foi um bom rei, ele não teve um reino bem sucedido. Então, isso nos leva a pensar que o orgulho não nos leva a nada. Nós precisamos sim de conselhos, nós precisamos sim um do outro, nós precisamos nos humilharmos para que depois nós venhamos ser exaltados. Não exaltados para colocar o orgulho, não é isso. Nós somos exaltados para glorificar o nome de Deus, que foi isso que ele não fez. Foi isso que ele não fez. Ele até chamou os anciões, chamou os idosos e pediu conselho, mas de nada adiantou, porque ele não seguiu. E ele não seguiu porque o seu coração já estava corrompido, já estava orgulhoso, porque ele chamou só por chamar. Tipo assim, vamos dizer, é uma tradição no reino. É uma tradição, então vamos seguir essa tradição. Porém, o conselho que ele deveria seguir, ele não seguiu, porque o coração dele já estava inflamado do orgulho. E ele não quis. Então ele pediu conselho a pessoas que não eram sábias, igual a ele, pessoas que cresceram junto com ele, que não tinham sabedoria nenhuma, e fez o povo padecer, sofrer. E quando a gente é orgulhoso, quando a gente tem, vamos supor que eu seja patrão, dono de uma empresa, e se eu sou orgulhosa, então meus funcionários vão sofrer por conta do meu orgulho. Eu não vou ser vista como uma boa patroa, vamos dizer assim. Eu vou ser vista por uma pessoa orgulhosa, uma pessoa carrasca, uma pessoa que não é humilde. E como você quer ser vista? Como uma pessoa humilde? Não é humilde, não, é humilde de coração. Humilde que sabe pedir conselhos na hora que estiver precisando. Humilde que sabe pedir um ombro amigo. É esse tipo de humildade que eu estou falando. Então, como que eu vou ser? Como que você tem que ser? Então, que venhamos com essa palavra aprender que precisamos uns dos outros, que orgulho não nos leva a nada e que não venhamos alimentar o nosso ego. O nosso ego, ele tem sede de orgulho, que todos os dias a gente precisa fazer algo que venha chamar a atenção, e não é assim. Toda honra e toda glória seja dado a Deus e não a nós. Então, que venhamos colocar em prática a humildade, que a humildade é que precede a honra. Então, se queremos ser honrados,
Então, que venhamos reconhecer que não somos nada, que venhamos servir para depois sermos servidos. E o segredo está aqui. Se ele tivesse servido ao povo, ele teria sido servido, bem servido, vamos dizer assim. Mas o orgulho não deixou. O orgulho ele cega, o orgulho ele envenena a nossa alma, o nosso coração. Então que venhamos ser humildes e reconhecer que na hora que nós precisarmos, nós seja humilde para pedir ajuda, humilde para pedir uma mão amiga, um ombro amigo, e que não venhamos colocar o orgulho, porque o orgulho ele nos leva para o abismo, e isso nós não queremos. Então guarda essa palavra no seu coração. Ele era rei, mas de nada lhe adiantou. Um rei que se eu for perguntar para você quem era Davi, todo mundo vai saber quem era Davi. Todo mundo ouviu falar da história de Davi. E Salomão? Quem nunca ouviu falar do rei Salomão, o homem sábio, o rei mais rico? Aí eu pergunto para você, e Roboão? Aí você, quem? Quem é Roboão? Então não deixa o orgulho entrar no teu coração, que as pessoas venham lembrar da gente, mas que venham lembrar que o nosso coração era humilde e que era voltado para o Senhor Jesus, que era um coração disposto a obedecer e disposto a ser quebrantado, disposto a aprender, e é assim que nós temos que ser. Então que Deus abençoe a todos e guarda essa palavra no teu coração, para que assim você venha ser abençoado. Deus abençoe.